Boa tarde, podemos nos sentar. Senhores ministros, havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão extraordinária realizada em 14 de agosto de 2008, presidente do senhor ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente o senhor ministro Joaquim Barbosa, vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, pregoado os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades, agravos regimentais e reclamações, agravo regimental inquérito, referendo de medida cautelar e mandato de segurança. Declaro a ata aprovada. Senhores ministros, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca, São Paulo. Sejam bem-vindos. Peluso, vocês têm uma questão de ordem? Uma questão de ordem. Por favor. Senhor presidente, a Corte, recentemente, em 11 de junho, no agravo do instrumento 715.423, acolheu, contra o voto do ministro Marco Aurélio, uma questão de ordem, suscitada por Vossa Excelência, num feito da qual a relatora ministério é ingreste, entendendo ser aplicável o regime previsto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, na hipótese de já ter sido reconhecida sobre a matéria a existência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos de acórdãos publicados anteriormente a 3 de maio de 2008. Isso apanha, portanto, qualquer recurso interposto na vigência do regime anterior. Mas, aparentemente, o alcance desta decisão na questão de ordem apanha apenas os processos ou que estão nos tribunais ou que, estando aqui na presidência, não tinham sido distribuídos. Eu estou fazendo uma proposta, senhor presidente, porque os fundamentos são os mesmos e, a meu ver, a forciori não há motivo porque esse regime não se estenda aos recursos que já estão distribuídos nos gabinetes, que se aplique também o 543 para os que já estão no gabinete, que estão na mesma situação naqueles que estão nos tribunais. É nesse sentido que eu estou propondo essa questão de ordem em todos os feitos relacionados numa lista que eu submetia ao seu secretário. A consequência prática qual seria? É devolver os autos para efeito de retratação aos tribunais, nas questões cuja repercussão geral já foi assentada pelo plenário. Presidente, eu vou me permitir manter a posição anterior. Entendo que o Instituto da Repercussão Geral só passou a viger com a regulamentação procedida mediante regimento interno da Corte e que a baixa dos processos à origem poderá implicar processos cujos recursos forem interpostos em data anterior à regulamentação, poderá implicar uma consequência própria da repercussão geral, e seríssima, que é a própria Corte declarar prejudicado o recurso extraordinário já admitido, ou se tratar, né, de ponto de vista diverso do tribunal no processo em que estabelecida a repercussão geral, vir a modificar, consequência, como eu disse, de repercussão, de gradação maior da repercussão geral, vir a modificar, sem que a situação esteja apanhada pela repercussão, o acórdão proferido, formalizado. Entendo que esses processos anteriores devem ficar sobrestados, admitida a repercussão geral quanto ao tema neles versado, devem ficar sobrestados no gabinete para, posteriormente, aí sim, de forma individual, monocrática, o relator, em 3 linhas, né, a liquidar o recurso, provendo ou negando seguimento a esse mesmo recurso. Por isso, eu peço vênia para permanecer
com entendimento, votando contra, né, a solução preconizada. Ministro Casal Direito. Ministro Marco Aurélio, mas desde que cheguei aqui no tribunal, eu tenho manifestado esse entendimento agora proposto pelo ministro César Peluso, porque realmente ele vai facilitar o trabalho, vai acelerar o julgamento diante de matéria que já está consolidada. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o ministro Peluso. Também eu, senhor presidente, peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas também acolho a proposta do eminente ministro César Peluso, tal como formulado na sua questão de ordem. Ministro Lewandowski. Também eu, senhor presidente, peço vênia ao ministro Marco Aurélio. Entendo que a medida proposta pelo ministro Peluso, ela é uma medida de racionalização dos trabalhos desta Corte e, portanto, acompanho essa proposta que foi feita por Sua Excelência. Ministro Brito. No mesmo tom, com a devida vênia do ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Peço vênia para acompanhar o relator, senhor presidente. Também no mesmo sentido. Então, senhor presidente, eu estou aplicando esse entendimento, então, a todos os processos que estão relacionados na lista que está com o eminente Na lista, secretário. Isso. em anexo já distribuída. Né? Qual é o número do processo, por gentileza, onde foi suscitada em questão de ordem? O primeiro deles É o primeiro, onde foi é o 540, 400... 510, do Rio Grande do Sul. 540, 410 410 do Rio Grande do Sul. Obrigado. Vou mandar, só direto já. Tá. Ministro Carlos Brito, da relatoria de Vossa Excelência, ação declaratória número 12, requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros, requerido Conselho Nacional de Justiça. Senhor E presidente, há uma série de interessados. Excelência tem a palavra. cuida-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, em prol da resolução número 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. Resolução que, aspas, disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e da outras providências, fecho aspas. Em linhas gerais, senhor presidente, são estes os fundamentos do pedido. Primeiro, o Conselho Nacional de Justiça tem competência para zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e apreciar a validade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário. Inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição Federal. Número 2. A vedação ao nepotismo é regra constitucional que decorre dos princípios da impessoalidade, igualdade, moralidade e eficiência administrativa. Número 3. Além de estar subordinado à legalidade formal, o poder público fica distrito à juridicidade, conceito mais abrangente que inclui os comandos diretamente veiculados pelo caput do artigo 37 da Constituição Federal. Número 4. A resolução número 7 de 2005 do CNJ não atenta contra o equilíbrio entre os poderes do Estado, não subordina nenhum deles a outro, nem vulnera o princípio federativo, devido a que não estabelece vínculo de sujeição entre as pessoas estatais de base territorial. Senhor presidente, eu prossigo para anotar que a postulante, após declinar os fundamentos jurídicos da sua pretensão de ver julgada procedente esta DC, requer liminarmente a suspensão a do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da resolução número 7 do SNJ, até o julgamento definitivo da presente ação, ficando impedidos de proferir qualquer nova decisão a qualquer título que impeça ou afaste a eficácia da resolução em questão. B. Com eficácia ex tunc dos efeitos de quaisquer decisões proferidas a qualquer título que tenham afastado a aplicação da resolução 7 do CNJ. Já no tocante ao mérito, a acionante pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade da resolução em causa. Informo, senhor presidente, que na sentada plenária de 16 de fevereiro de 2006, este Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
deferiu o pedido de medida liminar. Cito as folhas. Na sequência, determinei a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República. Procurador que se manifestou pela procedência da ação em parecer cuja ementa é a seguinte, aspas, ação declaratória de constitucionalidade, resolução 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina do exercício de cargos, empregos e funções por parentes de magistrados no âmbito do Poder Judiciário, competência do CNJ regularmente exercida, direta vinculação dos juízes e tribunais aos princípios prestigiados pelo artigo 37 da Constituição Federal, concretização pelas regras ordenadas do conteúdo normativo da Lei Maior, parecer pela procedência da ação, fecho aspas. A derradeira, senhor presidente, anoto que figuram na presente ação, na condição de amici curia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e as seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, Sindijus, DF, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, e Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUFE. É o relatório. Pela requerente, a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, falará o professor Luiz Roberto Barroso. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando, é sempre uma honra estar nessa tribuna e devo dizer que hoje é uma honra renovada. O Supremo Tribunal Federal tem prestado um papel inestimável na afirmação dos valores permanentes sobre as circunstâncias efêmeras e nós temos muito orgulho disso. A matéria versada na presente ação já foi objeto de um incisivo pronunciamento desta Corte em fevereiro de 2006 por ocasião da apreciação da medida liminar. Não participaram daquele julgamento os excelentíssimos ministros Henrique Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e ministro Carlos Alberto Menezes, Direito. E por essa razão eu repasso muito objetivamente os principais argumentos defendidos naquela ação. E devo dizer que, por brevidade, adianto que não vou rediscutir nenhuma das questões preliminares já objeto de pronunciamento dessa Corte, como legitimidade ativa da AMB, pertinência temática ou cabimento da ação declaratória de constitucionalidade. Tampouco me parece oportuno e, por brevidade, investir energia na discussão a propósito da violação do princípio da separação dos poderes ou da violação do princípio federativo, porque esta matéria já foi exaustivamente debatida em acordo do ministro César Peluso, no qual se discutiu a própria criação do Conselho Nacional de Justiça e já se assentou que a magistratura brasileira é de âmbito nacional e que o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário. A hipótese é amplamente conhecida. Trata-se de afirmar a constitucionalidade da Resolução número 7, que veda o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Ou como colocou de forma alegórica e espirituosa o ministro relator Carlos Aires Brito, trata-se de estabelecer que os agentes públicos tomam posse nos cargos e não dos cargos. Nós vivemos uma época em que o direito se reaproximou da ética, da filosofia moral, os valores morais ingressam no sistema jurídico por via dos princípios e a normatividade dos princípios é a tônica da interpretação e aplicação do direito no mundo contemporâneo. Estas circunstâncias do papel da ética e do papel dos princípios foi assinalada com notável propriedade pelo ministro Celso de Mello no acordo na cautelar em que ele assentou a propósito do nepotismo. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer, em seu próprio benefício, a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República.
O nepotismo, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Feita esta introdução, eu passo então a percorrer as teses que verdadeiramente me parecem relevantes para o presente debate. E começo pela questão central da competência do Conselho Nacional de Justiça. Nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, o Conselho Nacional de Justiça tem competência para zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Gostaria de começar pela primeira competência do Conselho Nacional de Justiça prevista neste inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição. Como bem sabem os senhores, no artigo 37 estão os grandes princípios da administração pública, aí incluídos improbidade, moralidade e eficiência. De acordo com o conhecimento convencional fixado de longa data, quando a Constituição atribui um determinado fim de responsabilidade de um órgão, por evidente está concedendo a este órgão os meios para realizar estes fins. É a célere teoria dos poderes implícitos. Portanto, no poder do Conselho Nacional de Justiça de concretizar os princípios da administração pública, evidentemente está a competência própria para, em concreto ou em abstrato, disciplinar esses próprios princípios, e este ponto foi um dos argumentos centrais do voto do ministro Joaquim Barbosa por ocasião da concessão da liminar. A segunda competência é a competência para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário, podendo desconstituí-los ou revê-los. A teoria do direito administrativo é pacífica no sentido de que quem tem a competência para valorar um ato em concreto tem competência para expedir normas gerais a propósito dos critérios de aferição desta legalidade. Por esta razão, o ministro Sepúlveda Pertence, que honrou por muitos anos este tribunal, assentou no seu voto concessivo da cautelar. Estou, no entanto, em que, da competência para rever a ação administrativa dos órgãos judiciários a eles submetidos, decorre o poder de o Conselho regulamentar as soluções que dê às questões de legalidade que eles sejam submetidos. Há um último argumento que foi deduzido na discussão da medida cautelar pelo ministro César Peluso, em aparte ao ministro Sepúlveda Pertence. A discussão se fazia em torno do inciso 2 do artigo 103b, parágrafo 4º. Mas o ministro Peluso suscitou que o artigo 103, inciso 1, dá ao Conselho competência para zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares. Daí haver assinalado Sua Excelência. Se pelo parágrafo 4º, inciso 1, o Conselho tem poder regulamentar, quando se tratar de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, a forciore há de tê-lo quando se cuide do cumprimento da Constituição. Também o ministro Eros Grau, no fecho do seu voto, assentou a competência do Conselho neste inciso 1 do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição. Portanto, parece-me inequívoco a essa altura, de acordo com o pronunciamento, a meu ver, incontroverso desse tribunal, que o Conselho Nacional de Justiça tinha competência para prover acerca desta matéria. Resta saber agora se a resolução que expediu, no seu conteúdo, é compatível com a Constituição. E aqui vem a questão interessantíssima do tempo presente, que diz respeito à eficácia normativa dos princípios. O ordenamento jurídico, como se sabe, é composto de regras e princípios. Regras descrevem condutas, os princípios consagram valores ou fins a serem realizados, estados ideais. Porém, a doutrina já se pacificou no sentido de que, a despeito da sua carga axiológica e a despeito da sua abstração, os princípios da sua região nuclear contêm mandamentos cogentes descritivos de conduta. Vale dizer, na sua área nuclear, os princípios são aplicáveis como regras. E, dos princípios da impessoalidade e da moralidade, se extrai do seu núcleo essencial claramente a regra da vedação do nepotismo. Por quê?
Porque o princípio da moralidade impõe o dever de boa administração, impõe o dever de boa fé, impõe o dever de atuação vinculada ao interesse público. Não há nada mais desvinculado do interesse público do que poder fazer nomeações com base em sentimentos pessoais. De modo que do núcleo do princípio da moralidade há a vedação do nepotismo, assim como do princípio da impessoalidade, que é uma concretização do princípio da igualdade e que veda, portanto, o tratamento privilegiado ou a vantagem indevida e, como consequência do núcleo da impessoalidade, advém a regra da vedação do nepotismo. Foi nessa linha o voto do ministro Gilmar Mendes, por ocasião da concessão da medida cautelar, no qual, invocando o magistério de Eduardo Garcia de Enterria e de Agustín Gordilho, afirmou Sua Excelência, hoje presidente da Corte. Na estrutura de todo conceito indeterminado, é identificável um núcleo fixo ou zona de certeza dos quais pode ser extraída uma regra aplicável ao caso concreto. E diz Sua Excelência, não seria necessária uma lei em sentido formal para instituir a proibição do nepotismo, pois ela decorre do conjunto de princípios constitucionais. E aqui chego ao argumento central que tem mobilizado as impugnações à resolução que combate o nepotismo, que é a questão da violação do princípio da legalidade. Este argumento da violação do princípio da legalidade se funda em uma compreensão tradicional e, de certa forma, superada do princípio da legalidade, que é lido, na sua versão tradicional, como significando que o administrador só pode fazer aquilo que a lei autorize ou determine que ele faça. Embora esta não seja uma proposição equivocada, ela é manifestamente insuficiente nos dias que correm. Esta visão do princípio da legalidade correspondia ao estágio doutrinário do Estado da legalidade, do Estado de direito fundado na legalidade, o Estado legal de direito. No Estado legal de direito vigorava a centralidade da lei e a supremacia do parlamento. Mas no Estado constitucional de direito que nós vivemos, o que vigora é a centralidade da Constituição e a supremacia judicial. Supremacia aí entendida como sendo o papel da Suprema Corte determinar o sentido e o alcance das normas constitucionais. Portanto, hoje em dia já não se fala mais a rigor em princípio da legalidade, mas em um princípio da juridicidade que abriga todo o ordenamento jurídico, para usar a expressão de Paulo Otero, ou, se preferirem o termo clássico francês utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, o bloco de legalidade na expressão do Maurice O'Riou. Esta visão mais abrangente da ideia de legalidade permite que o administrador atue diretamente em nome da Constituição, mesmo quando não haja lei e mesmo diante da omissão do legislador infraconstitucional. Por certo, se o legislador atuar editando a lei e a lei for constitucional, a lei é dotada de preferência. Mas onde não há lei, o administrador pode e deve agir em nome da Constituição, e foi precisamente isso que fez o Conselho Nacional de Justiça. Eu me permito um brevíssimo parênteses, antes de caminhar para o fim, a propósito da posição sustentada pelo eminente ministro Marco Aurélio durante o debate sobre a medida cautelar. Sua Excelência entendeu que, por se tratar de uma competência regulamentar, não seria cabível a ação declaratória de constitucionalidade. Porém, superada a questão do cabimento, eu me permito suscitar a discussão, que penso coerente com a posição sustentada pelo ministro Marco Aurélio, de absoluta condenação do nepotismo, que nós não estamos mais aqui lidando com uma norma regulamentar que esteja regulamentando uma lei, porque lei não existe. Estamos lidando com uma norma regulamentar que regulamenta diretamente a Constituição, de modo que a jurisprudência tradicional do Supremo, de que não cabe a ação direta quando se trate de ato regulamentar, ela se funda em que ou o ato regulamentar seguiu a lei, e se houver inconstitucionalidade, ela está na lei, ou o ato regulamentar desbordou da lei, e, portanto, o que há é ilegalidade. Mas aqui, como não há lei, nós estamos tratando diretamente da regulamentação da Constituição, de modo que cuida-se, então, de saber se esta regulamentação feita da norma constitucional é adequada. E, diante
do pronunciamento veemente de Sua Excelência, contrariamente ao nepotismo, penso que a regulamentação dada pelo Conselho Nacional de Justiça vai ao encontro da interpretação constitucionalmente adequada da Constituição, como a vê Sua Excelência. E, por fim, parece-me própria a observação que é a seguinte: algumas impugnações à resolução do nepotismo se fazem sob o fundamento de que se trata de uma restrição de direito fundamental e que restrição a direito fundamental somente pode ser feita por lei formal. Mesmo esta tese de que só possa ser feita por lei formal sendo uma tese contestável e penso que não dominante, a verdade é que nós não estamos aqui, por evidente, falando de direito fundamental. Nem a compreensão mais aberta e elástica do que seja direito fundamental, mesmo quem, com base no parágrafo 2º, amplie significativamente o elenco dos direitos fundamentais para além daqueles que estão enumerados, eu penso que ninguém, em sã consciência, defenderá um direito fundamental à nomeação de parentes sem concurso. Portanto, se não estamos diante de um direito fundamental, o argumento da lei formal não prevalece. Tampouco se pode falar em direito adquirido à permanência nesses cargos, porque estamos falando de cargos de confiança, funções gratificadas ou contratações temporárias, todas elas situações precárias e, portanto, não protegidas pelo direito adquirido. Como todos sabem, e Vossas Excelências melhor ainda, o Poder Judiciário vive um momento de vertiginosa ascensão institucional. Por circunstâncias da Constituição brasileira e da realidade brasileira, o Judiciário tem sido chamado a se pronunciar sobre as grandes questões nacionais de separação de poderes, de políticas públicas, de direitos fundamentais, e, em ampla medida, acho muito bom que venha sendo assim. Porém, e por evidente, juízes e tribunais que tiveram o seu poder ampliado se legitimam não no voto popular, mas sim na qualificação técnica, na imparcialidade e na integridade dos seus membros. O Poder Judiciário precisa dar o exemplo, e não por outra razão este tribunal, de longa data, editou norma interna contrária ao nepotismo. De modo que, no mundo contemporâneo, o poder já não repousa apenas no argumento de autoridade, na competência formal ou na possibilidade de uso da coação. O poder repousa na legitimidade que advém da ética do que é certo e do que é justo. A Associação dos Magistrados Brasileiros, prestando o respeito devido às pessoas que foram investidas neste caso, nesses cargos, e agora estão sendo deles afastados, pede, no entanto, que esse egrégio tribunal confirme a medida cautelar, acolha o pedido e declare constitucional a resolução número 7. Muito obrigado. Presidente, Vossa Excelência me permite, apenas para primar pela celeridade, eu procedi à leitura do dispositivo do acordo alusivo à liminar e constatei que não figurou no dispositivo a rejeição da preliminar de inadequação da ação ajuizada, inadequação que eu sustentei em meu voto. Aliás, o ilustre advogado, doutor Luiz Roberto Barroso, fez justiça ao voto que proferi, ao apontar que o indeferimento da medida cauteladora em meu voto se lastreou em tema instrumental, não levando em conta o tema de fundo. Aliás, eu procurei, considerado que foi versado nos jornais nos últimos dias, a inspiração no que se lançou que eu teria sido o único voto indeferindo a liminar. E pesquisando a minha administração na presidência desta Corte, a minha administração na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, eu vislumbrei uma razão equivocada, evidentemente, para concluir isso dessa forma, como se eu fosse a favor do nepotismo. É que eu mantive na administração, na minha administração no Supremo e na minha administração no Tribunal Superior Eleitoral, um parente, mas o Renato parente patronímico, não parente consanguíneo ou afim, né? Agora, eu ponderaria a necessidade de nós corrigirmos a omissão, né,
para não voltarmos a discutir a natureza do ato e consignar que o colegiado, né, ante a preliminar que levantei de inadequação, porque não se trataria de questionamento de um ato normativo abstrato do Conselho Nacional de Justiça, o plenário afastou esta preliminar e não voltarmos a discutir isso. Nós vamos fazer isso. Tá bem? Consignar, portanto, na decisão. Engraçado que no voto que eu proferi, né, eu comecei cogitando dos apressados, né, senhor presidente, aos apressados, em termos de conclusão, recomendo a leitura do voto que proferi na ação direta de inconstitucionalidade 1521.4 do Rio Grande do Sul, atentando para o enquadramento que dei ao famigerado nepotismo ante o texto da Constituição Federal. E, ao término do voto, né, voltei, inclusive, né, a mencionar essa problemática, reportando-me mais uma vez, até mesmo para afastar maledicências ao voto cáustico com tintas fortes que proferi na ação direta de inconstitucionalidade 1521.4 do Rio Grande do Sul, que, inclusive, rendeu-me inimizades. Peço vênia para, nesse primeiro passo, né, e aí eu prosseguir. Portanto, vamos fazer essa. Deixar extremo de dúvidas que jamais, como juiz, placitei o que enquadrei como famigerado nepotismo. Pela amicus curiae, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, falará o doutor Alberto Pavio Ribeiro, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, a resolução número 7 do CNJ decorreu diretamente de processo de controle administrativo promovido pela ANAMATRA contra resolução do TST número 388. E por quê? Essa resolução conferia aos servidores da Justiça do Trabalho uma garantia de não exoneração dos cargos de função comissionada, afastando a aplicação imediata da Lei Federal 9421 de 96, que estabeleceu vedações ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário da União. Não desconhece a ANAMATRA que, diante de matéria tão relevante, acabou o CNJ por ir além do pedido formulado por ela, ANAMATRA, no CNJ, que era apenas o de cassar a resolução do TST, culminando por editar a resolução número 7. Foi além do pedido, mas não exorbitou da sua competência. Fez exatamente aquilo que a Constituição Federal lhe otorgou no parágrafo 4º do artigo 103b, incisos 1 e 2, como já muito bem esclarecido pelo eminente professor Luiz Roberto Barroso. A amplitude dos fundamentos desenvolvidos por essa Corte, quando do julgamento da liminar, dispensam a ANAMATRA de reafirmá-los, até porque foram acolhidos quanto ao mérito de forma unânime pela Corte, como lembrado pelo eminente ministro Marco Aurélio agora, uma vez que Sua Excelência apenas não conhecia da ação naquele momento. Uma questão, no entanto, talvez esteja por merecer uma explicitação agora, partindo-se da premissa de que essa Corte confirmará a liminar. Tem-se o registro de que alguns tribunais não deram cumprimento à liminar, sob a alegação de que as ações ajuizadas impugnavam decisão da presidência do Tribunal de Segundo Grau, no ponto que determinava a observância da resolução do CNJ, e não a própria decisão do CNJ. Por isso, entenderam que não haveria óbice ao julgamento dessas ações. Em pelo menos um caso, noticiado nos autos, deu-se ainda o trânsito em julgado da decisão concessiva de segurança para servidores impetrantes que reclamavam o retorno à função comissionada. É dizer, o Tribunal de Segundo Grau ignorou a decisão da Corte, deu regular segmentação judicial, deferiu o pedido formulado e não houve recurso, transitando em julgado a decisão. Essa decisão será eficaz? Mesmo tendo sido proferida em franca desobediência à liminar dada nessa ADC? Entende a ANAMATRA que não, mas caberá a essa Corte dizê-lo. Ademais, outros casos podem ter ocorrido sem que se saiba ainda da existência de decisão e do seu trânsito em julgado. Daí a necessidade dessa egrégia Corte, ao confirmar a liminar, estabelecer os efeitos da decisão em face dos processos nos quais pode ter havido decisão contrária à proferida na liminar. Muito obrigado, senhor presidente.
Pelo Ministério Público Federal, falará o Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, o Ministério Público, na sessão de fevereiro de 2006, que apreciou o pedido de liminar, manifestou sua sintonia com a tese desenvolvida pela autora. Tal posicionamento do Ministério Público foi reafirmado na manifestação escrita oportunamente apresentada. Considerando que os aspectos relevantes do tema já foram destacados pelos nobres advogados que utilizaram a tribuna, por brevidade, o Ministério Público reitera a sua convicção de que a vedação do nepotismo decorre diretamente dos princípios constitucionais, especialmente os da moralidade e da impessoalidade, e, portanto, espera que essa Corte julgue procedente a ação. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu vou tentar fazer uma síntese, um resumo. A matéria constitucional desta ação declaratória foi, também entendo, exaustivamente examinada pelo Supremo quando do enfrentamento da medida liminar. Pedido que foi deferido em 16 de fevereiro de 2006, mediante a prolação de julgado assim emendado. E eu vou ler a emenda do julgado, aspas. Ação declaratória de constitucionalidade ajuizada em prol da resolução número 7, de 18 de 2 de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, medida cautelar. Patente a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil para propor ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro, por se tratar de entidade de classe de âmbito nacional. Segundo, porque é evidenciado o direto vínculo objetivo entre as finalidades institucionais da proponente e o conteúdo do ato normativo por ela defendido. Inciso 9 do artigo 103 da Constituição, com redação conferida pela emenda 45 de 2004. Ação declaratória que não merece conhecimento quanto ao artigo 3º da resolução, porquanto em 6 de 12 de 2005, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 9, alterando substancialmente a de número 7. A resolução número 7 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade. Os dispositivos dela constante veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas. Impessoalidade, pela ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja. E abstratividade. Trata-se de modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o laço que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos. A resolução número 7 se dota ainda de caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade, cabeça do artigo 37. Abro apenas um parêntese, senhor presidente, para me reportar a intervenção do eminente advogado e constitucionalista Luiz Roberto Barroso, no sentido de que, aliás, eu venho defendendo isso desde a promulgação da Constituição, desde os primeiros dias, de que o artigo 37 deixou claro que o direito é maior do que a lei. Vale dizer, há um princípio continente chamado juridicidade, que tem por um dos seus conteúdos o da legalidade. Mas o princípio da legalidade não esgota o da juridicidade. Até porque a legalidade a que se refere o artigo 37 é o primeiro princípio regente da atividade administrativa, mas é serviente dos outros princípios. Ela tem um compromisso conteudístico, axiológico, com os outros princípios, eficiência, moralidade, publicidade e impessoalidade. Aliás, o artigo 5º, inciso de número 2, ao dizer ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, já deixa claro também que o direito é maior do que a lei.
porque não havendo lei, nem por isso deixa de haver direito. Não havendo lei, a conduta é lícita, está protegida pelo direito. Não havendo lei, todos têm o direito de não ter dever. Não havendo lei, todos têm o direito de não ter dever. Então, eu retomo essa teorização para também assentar minha plena adesão à tese de que, efetivamente, o princípio da legalidade é a chave de ignição de toda a administração pública, é o acelerador de toda a administração pública, mas não esgota o direito, porque a lei tem que ser aplicada impessoalmente, a lei tem que ser aplicada publicamente, com publicidade, a lei tem que ser aplicada eficientemente e a lei tem que ser aplicada moralmente. Retomo a leitura da ementa da decisão que proferimos em sede cautelar. O ato normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os 4 citados princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Razão porque não há antinomia de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos 2 modelos normativos, o constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado o uso da competência que lhe conferiu a Constituição após a Emenda 45, de 2004. No outro giro, os condicionamentos impostos pela resolução em foco não atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e funções de confiança, incisos 2º e 5º do artigo 37. Isto porque a interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo artigo 37, donde o juízo de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer, o que já era constitucionalmente proibido permanece com essa tipificação, porém agora mais expletivamente positivado. Não se trata, então, de discriminar o poder judiciário perante os outros 2 poderes orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de que o poder executivo e o poder legislativo estariam inteiramente libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na atividade estatal por meio de concurso público. Ou seja, os princípios do artigo 37 são aplicáveis por igual a todos os órgãos, a todas as entidades da administração, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O Supremo Tribunal Federal deixou isso muito claro. O modelo normativo em exame não é susceptível de ofender a pureza do princípio da separação dos poderes, e nem do princípio federativo. Primeiro, pela consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição. Pelo contrário, é órgão nominalmente regrado como integrante do Poder Judiciário. E não está a submeter esse Poder Judiciário à autoridade de nenhum dos outros 2. Segundo, porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele, a Justiça Estadual. Ademais, o artigo 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar sua própria justiça. É certo, mas não é menos certo que esse mesmo artigo 125, cabeça, junge essa organização aos princípios estabelecidos por ela, Constituição, neles incluídos os constantes do artigo 37, cabeça. Senhor presidente, medida liminar deferida para, com efeito vinculante,
emprestar interpretação conforme para incluir o termo chefia, não só direção e assessoramento, também chefia, nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º do artigo 2º do ato normativo em foco. B. Suspender até o exame de mérito desta ADC o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da Resolução 7 do Conselho Nacional de Justiça. C. Obstar que juízes e tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma resolução. E, finalmente, D. Suspender com eficácia ex tunc os efeitos daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da sobredita aplicação. Isso posto, senhor presidente, nada tenho, pelo menos por enquanto, a acrescentar a fundamentação de que se louvou, em que se louvou este Supremo Tribunal Federal para deferir o provimento acautelatório. O meu voto julga parcialmente procedente o pedido para 2 efeitos, senhor presidente. Primeiro, emprestar a interpretação conforme a Constituição para incluir o termo chefia nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º do artigo 2º do ato normativo, porque ali se fala de direção e assessoramento, os cargos em comissão, não é, pressupondo direção e assessoramento, quando a Constituição fala também de chefia. Então, incluímos direção, chefia e assessoramento. E o número 2 é declarar a constitucionalidade da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, é como voto. Portanto, proponho a interpretação conforme que já havia sido adotada quando da decisão cautelar e declara a constitucionalidade da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ministro Caso Direito. Senhor presidente, quando esta Corte julgou a ação número 3.367, que foi relator o ministro Peluso, eu tenho a sensação de que ela enfrentou a questão mais delicada, que era a própria existência do Conselho Nacional de Justiça na sua perspectiva constitucional. E esta Corte, em votos brilhantíssimos, assentou a plena compatibilidade da instauração do Conselho Nacional de Justiça como um órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário. É claro que faço minhas as palavras do ministro Peluso, quando, em debate, se não me falha a memória, com o ministro Carlos Veloso, assinalou a sua dificuldade com relação à participação de pessoas estranhas ao Poder Judiciário como membros desse Conselho Nacional de Justiça. Mas essa questão está plenamente superada e já não nos cabe mais examiná-la aqui. 2 são as questões que, a meu ver, simplificadamente devem ser enfrentadas nesta ação. A primeira diz com a competência do Conselho Nacional de Justiça de editar uma resolução sobre este tema. E, nesta questão, ao meu sentir, está embutida a questão relativa ao poder do Conselho, se nós admitirmos que esta matéria é reservada a uma lei formalmente emanada, portanto, do Poder Legislativo. Mas eu tenho entendido, e creio que essa é a convergência do Supremo Tribunal Federal, que esses princípios que estão esculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal têm uma eficácia própria, eles são dotados de uma força própria, que podem ser imediatamente aplicados, e eu diria até mais, sem um retorno às origens técnicas da diferenciação entre o princípio e a norma, que hoje, na perspectiva da Suprema Corte, esses princípios revestem-se da mesma força. Tanto isso que, em precedente recentíssimo, que nós julgamos aqui neste pleno, nós aplicamos um desses princípios com a força efetiva de uma norma constitucional. E, portanto, esse princípio pode, sim, ser aplicado diretamente, independentemente da existência de uma lei formal. Se essa concepção é verdadeira, e a meu sentir é verdadeira, nós temos de admitir que, dentro das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, está a de preservar
os princípios que estão presentes no caput do artigo 37 da Constituição. E um desses princípios é o princípio relativo à moralidade. E daí a pertinência temática da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nunca é demais repetir-se que é necessário sempre assinalar que o Conselho Nacional de Justiça não tem atividade jurisdicional, ele tem uma atividade meramente administrativa. Daí a minha afirmação reiterada de que dúvidas devem persistir com relação, por exemplo, à utilização pelos membros do Conselho Nacional de Justiça de medidas liminares, considerando que as medidas liminares são próprias da ação jurisdicional do Estado e, portanto, são da competência específica daqueles que têm a atividade judicante. Entendo, portanto, que essa primeira questão deve ser superada no sentido de que, sim, é da competência do Conselho Nacional de Justiça fazer a disciplinação dos princípios esculpidos na Constituição no que tange ao poder administrativo que detém no âmbito do Poder Judiciário. A segunda questão seria a de saber concretamente se o conteúdo daquela resolução que está agora sob exame esbarraria em alguma dificuldade de natureza constitucional. E também a minha resposta é negativa. Tenho a sensação de que o que está disposto ali é um pouco o senso comum, que se vem aplicando coerentemente até mesmo em diversas etapas, não apenas do Poder Judiciário Federal, mas também do Poder Judiciário dos Estados. Já há alguns estados que têm uma regulamentação suficiente, ou pelo menos uma orientação nesse mesmo sentido. Ora, se as duas respostas com relação às dificuldades relativas à pertinência temática, competência do Conselho Nacional de Justiça e ao conteúdo são negativas com relação à Constituição, evidentemente que outra conclusão eu não posso chegar, senão pela procedência da ação. Todavia, eu vou pedir vênia ao ministro Carlos Aires, porque entendo que é desnecessário fazer qualquer complementação com a utilização da interpretação conforme. A resolução, como está redigida, tem um alcance sistemático extremamente ampliado e, ao meu sentir, alcança até pela natureza mesmo da expressão constitucional no que diz com os cargos em comissão, que se diferenciam até mesmo daquelas funções gratificadas e são cargos de direção e assessoramento superior e, portanto, incluem necessariamente os cargos de chefia. Daí eu não ver necessidade específica de nós recorrermos ao princípio da interpretação conforme, de forma a fazer um acréscimo à disciplina incluída na resolução número 7. Com essa pequeníssima e insignificante divergência com relação ao voto do ministro Aires de Brito, no seu mérito, eu acompanho, mesmo que a Constituição tenha feito qualquer referência ao cargo de chefia. Eu tenho a convicção, e peço vênia ao meu eminente amigo, ministro Carlos Vires Aires de Brito, para mantê-la, é no sentido de que não há necessidade específica. O recurso à interpretação conforme deve ser utilizado quando, de fato, concretamente, a ausência da suplementação se faz necessária para o cumprimento da regra. E, nesse caso, evidente, pelo menos na minha compreensão, essa complementação não se faz necessária. Julgo, portanto, apenas procedente a ação nos termos em que foi posto com extremo brilho, extrema lucidez pelo eminente ministro Carlos Aires de Brito. Sim, porque, na realidade, a interpretação conforme não tira o conteúdo de procedência da ação direta. É nesses termos que voto, senhor ministro. Brito, quando do julgamento da liminar, nós não nos pronunciamos sobre essa questão. O ministro Nelson Jobim falou exatamente nos termos em que hoje se pronunciou o eminente ministro Menezes Direito. Agora, como a Constituição, às expressas, no inciso 5º do artigo 37, diz que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, usando os 3 substantivos, e a resolução não falou de chefia, falou de direção e assessoramento. Porque a chefia pode ser intermediária, não pode ser diretiva. Intermediária, não ser diretiva. E pode ser uma chefia administrativa. Aí eu achei por bem conciliar com a Constituição e deixamos. Mas a direção já claro. inclui a chefia.
Já inclui a chefia. Então, Foi só por isso. Aí a Corte decidiu pela inclusão da palavra chefia. isso em juízo de cautelar. Cautelar, juízo cautelar. Tá. Bom, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, também eu, evidentemente, me ponho de acordo com o eminente relator, não vislumbro nenhuma mácula que, de alguma forma, pudesse tisnar a validade constitucional da resolução, supero, tal como o eminente ministro relator e o ministro Menezes Direito. Também manifesto a minha imparcialidade em relação àqueles que eventualmente vierem a ser atingidos. Não estamos a cuidar disso, estamos cuidando apenas do princípio constitucional. Portanto, vou acolher. Queria apenas, senhor presidente, fazer rapidíssima consideração sobre a circunstância de que, quanto a este tema, não falta e nunca faltou ao Brasil lei. Faltou cumprir as leis no sentido de impedir que a res pública fosse efetivamente pública, o que decorre em parte da história do Brasil, que não altera nada, mas, há alguns anos atrás, ao trabalhar sobre esse tema, eu fiz um traçado histórico, que, evidentemente, não vou apenas fazer uma remissão, sobre a utilização dos espaços públicos pelos interesses privados e, de uma forma muito específica, sobre a manutenção de atuação nepotista, que acontece e continua acontecendo. E apenas como quase curiosidade, eu vou trazer duas passagens da história que são muito lembradas por quem estuda a questão do nepotismo no Brasil. A primeira, a de que se contém no final da carta endereçada por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, dando notícia do descobrimento do país, e neste final se contém o seguinte, aspas, e pois que, senhor, é certo que assim neste cargo que levo, como em qualquer outra coisa, que de vosso serviço e por vossa alteza há de ser de mim muito servida, a ela peço por me fazer singular mercê, mandar vir da ilha de São Tomé, Jorge d'Ozoiro, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de vossa alteza. Deste porto seguro da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500. E eu dizia sobre esse tema que, no Brasil, tudo começou, portanto, nessa passagem, quando uma mercê a favor do genro daqueles que escreviam as cartas desembarca no Brasil e, com isso, desfralda-se uma bandeira tão infeliz. Mas também quero assinalar que, sob a vigência da Constituição de 1824, a pessoalidade era contestada, tanto que há uma lei de 10 de outubro daquele ano, em cujo artigo 38 dispunha expressamente, aspas, nenhum vereador poderá votar em negócio de seu particular interesse, nem dos seus ascendentes ou cunhados, enquanto durar o cunhadio. E, sob a vigência da Constituição de 1824, o grande Pimenta Bueno escreveu que a admissão dos cidadãos nos cargos públicos, sem outra diferença que não seja de seus talentos e virtudes, é uma bela e lógica consequência da igualdade perante a lei. Não são, pois, as condições de nascimento, as distinções ou prejuízos aristocráticos, e sim a capacidade, as habilitações, o mérito pessoal que dão a preferência aos cargos públicos. É uma conquista preciosa da civilização e da justiça, que produz importantes resultados. E diz, a abolição dos privilégios, salvo a única exceção que forem essencial inteiramente exigidos por utilidade aos serviços públicos, é uma outra consequência necessária do justo e útil princípio da igualdade perante a lei. Por privilégio em geral ou na consideração do direito público, entende-se toda e qualquer espécie de prerrogativa, vantagem, isenção ou direitos, quaisquer concedidos com exceção da lei comum. Consequentemente, o privilégio pode expressar-se por uma das seguintes formas, ter direito superior ou preferência quando entrar em outros com concorrência. A República veio, desde o início, a exatamente evitar e expor em leis, inclusive nos textos constitucionais, quer em legislações anteriores. Por exemplo, a Lei 47/17 de Ação Popular expressamente quebra a presunção de legitimidade dos atos administrativos quando alguém for admitido no concurso, sem concurso público e quando houver relação de parentesco. E isto já é, portanto, de 1965. A mesma coisa a legislação eleitoral desde a década de 30. Tudo isso a comprovar que, primeiro, o que o Conselho Nacional de Justiça fez foi dar verbo ao que já é um verbo definitivo, determinante e autoaplicável da Constituição. Portanto, não há nenhuma exacerbação, a meu ver, das competências ali contidas no sentido expresso da Constituição de zelar pelo cumprimento dos princípios previstos no artigo 37. E, segundo, não precisaria de ter leis. Bastaria de ter decência no espaço público com o que é efetivamente público para que o princípio democrático
e a exigência republicana se cumprisse integralmente, razão pela qual, senhor presidente, eu estou acompanhando às inteiras o voto do eminente ministro Carlos Brito. Acho até, ministro Menezes de Direito, que não seria necessário, mas como na cautelar foi acrescentada, é por isso que estou... Deduzir da direção... Eu estou a função de acompanhando chefia, na forma por ele entendeu? posto. A interpretação conforme foi nesse sentido. Né? Portanto, estou acompanhando para Incluir dar no pela âmbito procedência da ação. funcional do vocábulo direção a função de chefia. Eu pediria aos colegas, em razão do ministro Marco Aurélio ter que se ausentar ocasionalmente, eu vou pedir que ele antecipe o voto na matéria. Sim. Se os colegas que me antecedem na votação permitirem, presidente, quanto à legitimidade da AMB, assento a pertinência temática. Aqueles que estão congregados, os agentes públicos, têm interesse em um certo balizamento, considerado a administração dos tribunais. No mais, presidente, reporto-me ao voto que proferi na ADIM referida quando da apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora, ADIM 1521, dígito 4. E, a partir do momento em que a Corte assentou que o ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça é um ato abstrato, autônomo, tendo, portanto, isso já está decidido, pelo menos neste caso, e deixo para rediscutir a matéria em outro processo. Tendo, portanto, o Conselho a competência legiferante, concluo pela constitucionalidade, sem qualquer acréscimo, sem interpretação conforme, eu adiro à colocação do ministro Menezes de Direito, pela constitucionalidade da resolução editada. É como voto e peço licença para me retirar. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar o eminente ministro Carlos Brito pelo brilhante voto que deu, na sequência da cautelar, do voto que proferiu na cautelar no ano de 2006. E comungo com Sua Excelência no entendimento de que os princípios que estão inseridos no caput do artigo 37, sobretudo o princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, são auto-aplicáveis no que diz respeito à vedação ao nepotismo. E eu farei uma exposição mais verticalizada acerca do tema no voto que proferirei em seguida no RS 579-951, dígito 4. Entendo também que a edição da resolução número 7 de 2005 insere-se na competência do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o artigo 103b da Constituição, em seu parágrafo 4º, inciso 1º, estabelece com todas as letras que compete ao CNJ zelar pela autonomia do Poder Judiciário, pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares. Então, a resolução número 7 de 2005 nada mais fez do que regulamentar, isto no âmbito do Poder Judiciário, aquilo que se contém nos princípios do artigo 37, caput da Constituição Federal. E mais, em nenhum momento o CNJ extrapolou a sua competência, ouso dizer, porque no mesmo parágrafo 4º, o inciso 2º estabelece com toda a clareza e com todas as letras que compete também a esse órgão zelar pela observância do artigo 37. Portanto, ao editar a resolução número 7, nada mais fez o CNJ do que exercer o seu poder regulamentar, expedindo o ato apropriado, exatamente dentro de seu âmbito de competência, que, dentre outras atribuições, tem exatamente esta incumbência, ou consta essa incumbência, de zelar pela estrita observância do que se contém no artigo 37. Portanto, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu também quero acompanhar, vou acompanhar o voto do relator. Quero fazer alusão à bela
pela sustentação feita pelo professor Barroso, e apenas, dando a César o que é de César, observar que não precisaríamos ter ido à doutrina estrangeira para falar no princípio da juridicidade, porque já em 1990, num livro da professora Carmen Lúcia, tudo que foi dito depois a respeito dessa matéria, da extravasão, digamos assim, da legalidade, já está lá no primeiro capítulo desse livro da professora. Eu acompanho o relator. Dou a César apenas o que é de César. Ministro César Peluso. Carne o que é de carne. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator. Eu peço, Vênia, para mandar incluir no acordo uma declaração de voto que oralmente já tinha feito quando do julgamento da liminar, que acho que a nada precisa ser acrescentado. E estou de acordo que, para efeito de explicitação, conste a palavra chefia em relação ao servidor que é a fonte da incompatibilidade, porque os incisos 3 e 4 do artigo 2º da resolução falam apenas em servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento. Eu acho que seria bom mesmo que se constasse de direção, chefia ou assessoramento. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu proferi um longo voto quando do julgamento do pedido de medida cautelar, virtualmente antecipando a minha visão sobre o próprio fundo dessa controvérsia. Eu não vou ler o meu voto, apenas vou destacar alguns pontos. Eu entendo, como então salientei, que o Conselho Nacional de Justiça dispõe de competência constitucional para formular, de modo inteiramente legítimo, a resolução cuja constitucionalidade se busca confirmar nesta sede de controle abstrato. Referi-me, então, à circunstância de que, no domínio do Estado, não importa se no âmbito do judiciário, ou do executivo, ou do legislativo, as suas atividades hão de ser pautadas e exercidas com estrita observância dos postulados da igualdade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. E observei, então, que esses princípios, erigidos à condição de valores fundamentais pela Carta Política e aos quais o Conselho Nacional de Justiça se mostrou extremamente fiel na resolução em exame, representam pauta de observância necessária por parte dos órgãos estatais, especialmente por parte dos órgãos do Poder Judiciário. E, mais do que isso, esses postulados qualificam-se como diretrizes essenciais, que dão substância e significado à repulsa que busca fazer prevalecer, no âmbito do aparelho de Estado, o sentido real da ideia republicana, que não tolera práticas e costumes administrativos tendentes a confundir o espaço público com a dimensão pessoal do governante, em claro desvio de caráter ético-jurídico, com o objetivo de proteger valores fundamentais, como se qualificam os postulados da transparência, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade, o Conselho Nacional de Justiça, na resolução em causa, definiu, de modo inteiramente compatível com o sistema constitucional, normas destinadas a obstar a formação de grupos, cuja atuação, facilitada pelas nomeações em comissão ou designações para funções de confiança ou contratações temporárias, acaba virtualmente por patrimonializar o poder governamental, convertendo-o, em razão de uma inadmissível inversão dos postulados republicanos, em verdadeira res doméstica, degradando-o, assim, à condição subalterna de instrumento de mera dominação do Estado, vocacionado não a servir ao interesse público e ao bem comum, mas, antes, a atuar como incompreensível meio de satisfazer conveniências pessoais e de realizar aspirações particulares. A teleologia da Resolução CNJ 7 de 2005 deriva da necessidade mesma de construir-se a ordem democrática, justificando-se em função de seus altos propósitos, cuja realização impõe que se faça essencial distinção entre o espaço público de um lado e o espaço privado de outro,
em ordem a obstar que os indivíduos, mediante ilegítima apropriação, culminem por incorporar ao âmbito de seus interesses particulares a esfera de domínio institucional do Estado, marginalizando, como consequência desse gesto de indevida patrimonialização, o concurso dos demais cidadãos na edificação da res pública. Daí a reflexão doutrinária impregnada de acentuado componente ético, que examina o pensamento democrático à luz das grandes dicotomias, como, por exemplo, aquela pertinente à dualidade público-privado, subjacente à ideia mesma de que o respeito pelos indivíduos aos limites que definem o domínio público de atuação do Estado, separando-o de modo nítido do espaço meramente privado, qualifica-se como pressuposto necessário ao exercício da cidadania e do pluralismo, que representam, enquanto categorias essenciais que são, pois dão ênfase à prática da ideia da igualdade, do diálogo, da tolerância e da liberdade, alguns dos fundamentos em que se estrutura em nosso sistema institucional o Estado republicano e democrático. Cabe preservar, desse modo, as relações que os conceitos de espaço público e de espaço privado guardam entre si, para que tais noções não se deformem nem provoquem a subversão dos fins ético-jurídicos visados pelo Constituinte. A consagração do nepotismo na esfera institucional do poder político não pode ser tolerada, sob pena de o processo de governo, que há de ser impessoal, que há de ser transparente, que há de ser fundado em bases éticas, ser conduzido a verdadeiro retrocesso histórico, o que constituirá, na perspectiva da atualização e modernização do aparelho de Estado, situação inaceitável. O fato é um só, senhor presidente, como então concluí o voto e agora encerro esta minha decisão. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício ou em benefício de seus parentes ou cônjuges ou companheiros a autoridade que lhe é conferida pelas leis desta República. O nepotismo, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade. E esta Suprema Corte, senhor presidente, não pode permanecer indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional. É por isso, senhor presidente, que acompanho integralmente, inclusive com o aditamento ora feito, o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Carlos Brito, apoiando-me também nas razões que já foram invocadas doutamente pelos eminentes ministros que compõem esta Corte. E, em consequência, senhor presidente, eu considero plenamente legítima, sob uma perspectiva estritamente constitucional, a resolução que o Conselho Nacional de Justiça editou, com o objetivo de banir de nossos costumes administrativos, no âmbito do Poder Judiciário, a prática censurável, a prática inaceitável do nepotismo. Por isso, também julgo procedente a presente ação declaratória, confirmo, em consequência, a validade constitucional da resolução em causa e adiro integralmente ao douto voto proferido pelo eminente ministro relator, ministro Carlos Aires Brito. Também eu, na linha do voto já proferido, me manifesto no sentido de acompanhar integralmente o brilhante voto proferido pelo ministro Carlos Brito. Estou fazendo junta as razões que já constaram do voto proferido na cautelar, superadas as questões preliminares suscitadas, e no mérito também estou subscrevendo integralmente o judicioso voto de Sua Excelência, inclusive no que concerne
interpretação conforme, tendo em vista a necessidade de que nós não tenhamos aqui qualquer risco, qualquer dúvida, né, qualquer possibilidade de evasão da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Entendo bem as razões aqui colocadas pelo ministro Carlos Alberto Direito e agora seguidas pelo ministro Marco Aurélio, mas diante do esforço que o tribunal faz no julgamento desta ação declaratória, o ideal é que não haja também reclamações, fundamentalmente é que não haja descumprimento da decisão. Por essas razões, eu também acompanho Sua Excelência às inteiras e proclamo o resultado que o tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade. E fixou inclusive a interpretação conforme para aditar o sentido quanto à expressão chefias, que se contém no substantivo direção, mas neste caso houve a divergência do ministro Direito e do ministro Marco Aurélio. Decisão, portanto, dotada de efeito vinculante nos termos da Lei 9868 de 99, artigo 28. Eu só gostaria de recordar, como o ministro Marco Aurélio lembrou, que quanto à possível inadequação da ADC, houve o voto vencido de Sua Excelência, mas o tribunal, obviamente, manifestou-se no sentido da admissibilidade integral da ação. Senhores ministros, vamos fazer uma pequena pausa, 20 minutos, e em seguida voltamos para